Marcos Juscelene, Marcos Juscelene, Gabriel e Jamile. Gabriel e Jamile. Gabriel e Jamile, Seu Augusto, seu Augusto, Tânia, Tânia, Delberto, Delberto, seu Osvaldo, seu Osvaldo. Vamos junto, Osvaldo. Delberto, bom dia, graça e paz. Bom dia, Beto. Tati do Paulo, Tati, compartilhando aí, pessoal. Dona Terezinha, Dona Terezinha, bom dia. a Miriane, Miriane do Xande. e provavelmente Shane também. Provavelmente o Xande. André Renault, Andréia, Éterson Samuel, Peterson e Samuel, a Tati já compartilhou. família unida, jamais será vencida. Seu Simeão, Seu Simeão, bom dia, seu Simeão. Dona Maria Helena, Dona Maria Helena. Bom dia, o casal. Deus abençoe essa família. Dona Kátia, Kátia,
A Fátima e a Bia. Fátima, Bianca, as duas jovens. A mãe já compartilhou. Aí, Celê. Elcio Chaves. Elcio Chaves, bom dia, meu irmão. Botou assim, Seja bem-vindo. bom dia, amados irmãos. Um forte abraço a todos e um feliz domingo na presença do Senhor Jesus, Amém. da IPB de São Carlos, São Paulo. São Carlos, terra do reverendo. Um abraço para a igreja de São Carlos. Tô olhando aqui de novo. Tio Jorge. Fala, Jorge. Ione, o Nel. Ione, El, Deu bom dia. bom dia ao casal.
Minhas irmãs, nós vamos dar início à nossa escola dominical nesta manhã de domingo, dia separado para a nossa meditação, comunhão com os irmãos e, antes de tudo, estarmos em comunhão com Deus, com a Sua Palavra, para podermos estudar, meditar sobre ela. Quando o Senhor Deus separou esse dia tem por objetivo a restauração espiritual. Esse dia tem por objetivo reforçar nossas energias diante de Deus. É essencialmente importante para todos nós. Por isso nós não podemos negligenciar o dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor. Nós vamos, portanto, dar início na nossa escola dominical com uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos por esta manhã maravilhosa que tu concede a teu povo, clamando a ti, ó Deus, as tuas misericórdias para conosco, perdão para o nosso pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer espiritualmente diante de ti, amadurecendo, ó Deus, para que possamos passar por nossas dificuldades e situações difíceis de uma forma, ó Deus, consciente de que o Senhor Deus nos ama, está conosco, nos protege. E, acima de tudo, Deus, venha também nos conscientizar de nossos pecados e que a nossa busca, Senhor Deus, possa ser uma busca sincera de perdão, misericórdia e que a Tua graça venha nos assistir. Esteja conosco, ajudando-nos a enfrentar esta crise e assim, ó Deus, todos nós possamos caminhar junto no nome glorioso de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, o texto que nós vamos meditar hoje é um texto que está registrado lá no livro do Primeiro Reis. Primeiro livro dos Reis, há no capítulo 8, do versículo 37 ao versículo 40. Nós vamos encontrar a seguinte observação. Esse texto é um contexto da oração de Salomão, quando o templo ficou pronto e foi consagrado a Deus. Então Salomão está orando, esse texto faz parte da oração. Lá em 37 diz assim: quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos. Já que lhe conheces o coração, porque só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que temam todos os dias que viverem na terra, que deste a nossos pais. Meus irmãos, pandemia, crises, tempestades, reações da criação, tudo isso, meus irmãos, aflige o coração do homem. E o ser humano tem por tendência, quando ele está sendo afligido, em buscar em Deus, através de suas orações, o que é justificável e correto, buscar alívio da situação. Mas nós vamos aprender hoje que existe algo nesse texto que nós acabamos de ler e que toda a Bíblia discorre sobre esse mesmo assunto, é a questão do pecado. Sim, meus irmãos. O ser humano, ele sempre vai buscar alívio da tempestade, da situação que recai sobre ele. Mas só que estas coisas, na realidade, são consequências. Né? A pandemia, ela não surgiu do nada. Ela simplesmente, não, foi um vírus que surgiu na China, surgiu no céu. Sim, ele surgiu lá. Mas nós temos que entender
que isso é uma consequência do pecado da humanidade. E também o texto vai tratar de assuntos pessoais nossos, que também podemos passar por situações difíceis. E a palavra de Deus deixa muito claro que também está se referindo ao nosso pecado. Por isso o texto, quando começa, tá? Ele começa dizendo assim, olha, quando houver fome, ele não diz que isso será uma permanente na terra. Ele não diz que a fome, ele não diz que a peste, ou quando houver crestamento é quando a seca, a planta seca, né? E as suas folhas ficam pálidas, ficam mortas. Então ele fala crestamento. Quando houver fome na terra, ou peste, ou quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos e lá, quando isso houver, aí é onde ele vai chamar a atenção para a questão. É aonde nós vamos ter que aprender algo de precioso. Porque a ação de Deus sobre qualquer coisa vai depender, é condicionada, tá? A busca correta. Às vezes nós buscamos, é justificável, é necessário, mas estamos focando por um lado que o Senhor Deus deixa claro na Bíblia que temos algo que tem que ser resolvido antes. E interessante que nós temos exemplos no Novo Testamento, Jesus Cristo está a bordo de um barco dormindo, lembram lá? E os discípulos caem sobre uma grande tempestade de vento, um mar revolto, e os discípulos ficam apavorados, correm lá, dão uma sacudida no Senhor, não te importa que pereçamos. Aonde estava o foco dos discípulos? O foco estava na tempestade. E Jesus Cristo estava dormindo. Por quê? Porque eles teriam que aprender uma lição que o foco deles estava no lugar errado. Aí Jesus, diz o texto lá em Mateus 8:26, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E diz assim, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. O problema desses homens foi que eles foram buscar Jesus Cristo visando, focando as consequências. Quando Jesus Cristo quis ensiná-los, ele vai descansar. Porque eles tinham um problema na vida. E o problema deles não era a tempestade nem o vento. Não era. O problema mais grave na vida deles é que eles não tinham fé. Pequena, pouquíssima fé. Então Jesus deixa uma lição para nós muito clara, para eles e para nós, da seguinte forma: homens de pequena fé, tímidos, timidez quer dizer pequeno, não confiaram, não se entregaram, não foram arrojados. Jesus diz para eles assim, o vento e o mar está resolvido, cala-te mar, e acalma-te mar, e cala-te vento, e acabou, tudo resolvido. E aí temos um probleminha. Eles tinham pouca fé. Ao invés de eles orarem, Senhor, dá-nos fé, não, Senhor, livra-nos da tempestade, não te importa que pereçamos. Nós somos assim. Nós estamos indo muito bem, de repente a nossa vida não vai lá grande coisa espiritualmente diante de Deus, e aí nós vamos desenvolvendo uma relação com o pecado, e aí o Senhor Deus adverte. Salomão na sua oração diz assim, quando houver fome na terra, não confunda quando houver fome, quando a situação estiver difícil, quando houver tempestade, quando a crise bater, quando o desemprego chegar. Preste atenção. Hoje foi conclamado um grande jejum e oração. Concordo plenamente, nós temos que fazer isso. Mas a Bíblia vem nos ensinar que antes de nós focarmos na pandemia, que é consequência de atos gravíssimos do homem contra Deus, nós, como crente e povo de Deus, temos que nos concentrar e focar na própria vida diante de Deus. Aí nós vamos descobrir no texto de hoje essas questões sérias que muitas vezes nós esquecemos e nós temos que aprender que Deus só vai abençoar. Não vai abençoar se não houver uma mudança radical no coração do homem. Sinais do pecado.
Quando as coisas vão mal, ou quando as coisas não vão como esperado, né? O Senhor Deus começa e nós vamos nos distraindo na nossa vida, e quando nós nos distraímos, nós cometemos erros graves e não percebemos que estamos começando a pecar diante de Deus. Então o Senhor Deus começa a enviar sinais de pecado. Mas os sinais do pecado nós só vamos observar quando o vento bate dentro do barco e a água começa a entrar dentro. Aí nós vamos perceber que a coisa é séria. E é onde o Senhor Deus vem nos repreender. Sentir que o pecado prejudica. Às vezes, meus irmãos, nós estamos tão focados na tempestade. Às vezes estamos tão focados na nossa vida e não percebemos que nos desviamos do caminho do Senhor. Mas aí o que o Senhor faz? Ele manda sinais manda uma tempestade, manda uma crise. E a crise, quando chega como um sinal, ela nos prejudica. Ela mexe. Ela vem contra as nossas necessidades. Porque o Senhor Deus não vai continuar abençoando enquanto houver pecado. E passamos a sentir. A pandemia bateu aí. Está prejudicando o homem. Vê se o homem desperta. Porque, infelizmente, o homem só desperta, às vezes, quando é açoitado. Isso mesmo, meus irmãos. Infelizmente, a natureza humana é difícil de lidar. Povo de dura cerviz. O Senhor Deus fez isso durante 40 anos no deserto. Açoitou, apertou, dando bem claro para eles: vocês estão em pecado, não estão percebendo, então prestem atenção nas consequências que vocês estão fazendo. E não adianta ficar diante de mim pedindo para tirar isso, tirar as consequências, não, porque eu só vou tirar se houver mudança no coração. E é necessário que o açoite venha para nos fazer entender, conscientizarmos. Você pode observar isso, experimentar o gosto amargo do pecado, para não vir a gostar dele. Quantas vezes, meus irmãos, o pecado passa a ter gosto de mel, é doce. Lembra? Ele é doce. A carne, ela gosta de pecar. Isso mesmo. O homem, depois que caiu em pecado, ele passou a ter prazer no pecado. Por isso ele não se afasta do pecado. Por isso ele não abandona o pecado. Aí o Senhor Deus, quando olha para o seu povo, quando o Senhor Deus que está conduzindo Israel e está conduzindo a sua igreja em Cristo Jesus, e um dos seus filhos, ou algo dentro de uma igreja que pode realmente desviar, o Senhor Deus faz o seguinte, deixa bem claro uma coisa: olha, o que vocês estão fazendo não é doce não, é amargo. E eu vou mostrar para vocês o amargo da vida, para você aprender. Por isso que quando vier sobre vós, ó aqui, ó, quando vier fome na terra, ou peste, viu? Ou quando houver crestamento, ou ferrugem, quando houver fome, né? Gafanhoto, lá o seu inimigo te cercar, qualquer necessidade que houver, alguma praga ou doença. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos expostos à doença, expostos ao fracasso. Vocês sabem por quê? Que nós ficamos tão expostos assim? É porque nós simplesmente gostamos de pecar. E vamos nos distanciando, mas nós temos que entender que o Senhor Deus vigia o seu povo, toma conta do seu povo, caminha com o seu povo, caminha com você que está me ouvindo. E quando o Senhor Deus começa a ver isso, ele começa a ver e tornar essa caminhada amarga, ruim, refletiva. As pessoas começam a refletir melhor. Há caminhos para um homem que parece bom. Estão lembrados? Pois é, parece mesmo. Poxa vida, me dei bem, estou tendo sucesso, estou muito bem na vida, graças a Deus, estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, bênção. Mas lá no coração, como é que está o coração? O coração está se desviando. Aí o Senhor Deus fala assim: vamos dar um tempo nisso e eu vou fazer você sentir o gosto amargo do pecado. Isso é pecado diante de mim. Você não está sendo sincero diante de Deus, mas está aí de joelho pedindo a me remover a praga. Está aí de joelho para me remover a pandemia. Cuidado para que, para Deus remover a pandemia,
É necessário mudanças radicais. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Porque senão o Senhor Deus abençoa e o pecado continua. Então, antes de Deus remover as consequências, antes de Deus tirar o amargo, Ele vai pegar. Quando as pessoas começarem a tratar Deus de forma leviana, começarem a tratar Deus de forma completamente errada, tá? Nós passamos a ter que tomar cuidado para não se desviar. Ter cuidado para não desviar o foco do coração, para não colocar a culpa em Deus. Os irmãos sabem que quando nós não focamos em nós, em nossos pecados, muitas das vezes nós temos colocado a culpa em Deus. Alguém já deve ter comentado, o irmão já deve ter ouvido, se Deus é amor, por que está deixando a pandemia? Está morrendo criança, morre adulto, morre velho, morre todo mundo. Mas não é Deus, não é amor? Por que Deus não resolve? Deus não tem poder, não é o Todo-Poderoso? Estou notando que a culpa vai sendo transferida. E os irmãos estão achando que o Senhor Deus vai ouvir isso, achando que passando a culpa para Ele, Ele vai olhar para o nosso pecado, vai dizer, muito bem, eu vou mostrar para vocês que o problema é de vocês. Isso é consequência dos vossos erros. Não adianta focar para o outro lado, não. Vocês vão abandonar o pecado. Vão abandonar o pecado porque eu colocarei muro. Eu vou colocar cerca de espinho. Eu vou colocar pandemia, fome, seca. Colocar guerras, terremotos. Isso mesmo. Não fiquem pensando que essas coisas acontecem por simplesmente acontecer. Tudo isso é consequência do pecado do homem. Todas as mazelas que a humanidade vai experimentar e está experimentando, e vai experimentar cada vez mais grave, porque o pecado está se tornando cada vez mais grave. O homem está pecando diante de Deus, a nação inteira está pecando diante de Deus, nações inteiras vivem contra Deus. E o Senhor Deus não vai passar a mão por cima, a não ser que porque ele sempre vai despertar a consciência do homem do seu pecado. É só lembrar do Pedro. Quando o galo cantou a terceira vez, o que aconteceu? Deus despertou a mente dele. O Espírito Santo despertou. Porque até ali ela estava adormecida. E diz o texto que Pedro, caindo em si, lembrou que Jesus tinha advertido. O Espírito Santo deixou ele ir até ali. Quando ele cometeu um pecado grave da negação, o que o Senhor Deus fez? Lembrou ele. Você é culpado. Portanto, nós temos que colocar o joelhão no chão e orar para Deus remover as coisas que estão ao nosso redor, pecados, tempestade, o que for, doença, o que for, mas foque no coração. Porque aí o resultado vem imediatamente, porque isso é uma promessa de Deus. Quando nos arrependemos, quando focamos em Deus, quando focamos em nosso pecado, nós vamos ter respostas. Pode ter certeza absoluta disso. Sim, meus irmãos. É quando Deus dá sinais do pecado. Como é que Deus vai dar sinal do pecado na minha vida? Quando o pecado tem um poder de persuasão tão profundo e tão grande de anestesiar a nossa mente, de anestesiar o nosso coração, de nos tornar dormentes com relação ao pecado. Nós não vamos perceber que aquilo ali é ruim, nós não vamos perceber que aquilo ali não é doce como nós achamos. Por isso, meus irmãos, que o povo de Deus, e glória a Deus por isso, pode contar com Deus, pode contar com o Senhor Jesus Cristo, tá? Que vem trazer aos nossos corações sinais. Nós vamos passar a perceber que aquilo que estamos fazendo é fruto de nosso pecado. Porque se o Senhor Deus não agir dessa forma, se o Senhor Deus não tomar a iniciativa, nós vamos e não voltamos nunca mais. A segunda coisa está no versículo 38, é oração com consciência. É onde o Senhor Deus agora vai, o texto vai nos levar para uma questão muito séria. Ele vai dizer aqui muito simplesmente assim, oração com consciência. O versículo 38 ele diz assim, toda oração e súplica que houver, aliás, toda oração e súplica que qualquer homem, aí o indivíduo, ou todo o teu povo, ou a nação inteira, tá? Fizer conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as mãos para a tua casa. Aqui tem o símbolo em direção à casa. Aqui quer dizer que é em direção a Deus, porque Israel tinha a noção
de que Deus habitava no templo, que iria habitar no templo que foi construído. Sim, então Salomão está orando, dizendo que quando qualquer homem ou todo o povo dirigir a Deus em oração, mas preste bem atenção às condições dessa oração, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e eis aí um problema grave. Saber que seu coração está doente, saber lá no grego chagas, no hebraico chagas, vai trazer mancha de lepra, é uma delas, é uma lista grande lá, viu? É uma delas, mancha de lepra, doença, câncer. Quando nós tivermos conhecimento de que o nosso coração está com problema, quando nós estamos doentes espiritualmente diante de nosso Deus, quando nós tivermos esse tipo de consciência, quando nós tivermos conhecimento de que o nosso coração está ruim, porque o conhecimento vai vir através dos sinais que o Senhor Deus vai enviar do nosso pecado, é quando nós nos conscientizarmos, é quando nós aprendermos que o que está acontecendo conosco é porque o nosso coração está doente, o nosso coração está com mancha, o nosso coração precisa ser curado. E nós aprendemos, meus irmãos, que se o nosso coração está assim, não devemos focar nas consequências, mas sim nas causas. Cada crente, meus irmãos, quando é despertado por Deus o seu pecado, ele sabe qual é a área do seu pecado, qual é o local, qual é o que está fazendo, o que está acontecendo. Né, meus irmãos? E é muito bom, meus irmãos, nós temos essa consciência diante do nosso Deus. Tá? Para que nós não venhamos a achar que a culpa é dele. Né? Por que está tão ruim assim? Por que veio a fome? Por que tem fome no mundo? Por que tem gente morrendo de fome? Vai levantar direitinho, vai saber a causa, vai buscar a causa, vai tratar da causa. Através dos sintomas, meus irmãos, cuidado com os sintomas. A gente pensa que é por ali, não é. Tem uma causa, tudo tem uma causa. E o Salomão vai deixar bem claro aqui. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel. Meus irmãos, nós temos que entender algo que é de muito precioso. Você que está me ouvindo, quantas vezes já orou a Deus para você mesmo? Existe uma tendência nossa de orar muito pelos outros, pelo pai, pela mãe, pela avó, por não sei quem, e por situações, crises e coisa mais. Eu vou fazer uma pergunta: qual foi o dia que você ficou a sós com Deus, que nós ficamos a sós com Deus e levamos o nosso coração para ser tratado por Ele? Porque nós necessitamos disso, meus irmãos. Nós necessitamos de estar diante do nosso Deus, tratando do nosso coração. Porque nós temos conhecimento do nosso pecado, nós somos pecadores, somos falhos. E gravemente pecadores, é muito sério. E às vezes nós estamos pedindo solução para problemas que Deus estará abençoando o pecado. Por isso o pecado não é removido, por isso que as consequências não são removidas. Porque quando nós fizermos a nossa oração com o coração sincero, de conhecimento, que nosso coração não está bem, aí sim nós vamos ter, meus irmãos, que aprender algo de precioso sobre isso. Porque Deus não admite, não aceita lidar com o seu povo vivendo em pecado. Ele vai mandar sinais, ele vai corrigir o pecado, haverá confronto. Quando você abrir Gálatas capítulo 5, lá do versículo 16 em diante, você vai aprender algo de precioso. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da vossa carne, porque o Espírito Santo milita contra vós, para que não façais aquilo que seja do vosso desejo. Sim, meu irmão. Deus está em confronto, está em luta contra o pecado constantemente em nosso coração. O Senhor Deus não tapa os olhos porque o pecado não. Nós podemos ser anestesiados, nós podemos ser enganados, nós podemos ser iludidos, mas o Senhor Deus não é. E Ele vai fazer confronto, Ele vai limpar o coração, vai fazer faxina. E os meios que Ele vai fazer faxina são diversos. É uma imensidão de meios que Ele tem à sua disposição. Ele pode fazer o meio que Ele quiser para limpar o nosso coração, tirar esse pecado, curar essa lepra, esse câncer que está dentro de nós, que dificilmente nós estamos buscando a cura para nós mesmos. Aí quando o Senhor Deus levanta de lá assim, e diz assim: quando houver isso, lembra de uma coisa, olha para o teu coração. Quer andar com o Senhor Jesus?
Pedro gostava de andar com Jesus, mas Pedro tinha problema. João andava com Jesus, mas João tinha problema. Os discípulos andavam com Jesus, mas todos eles tinham problema. Chegou o momento de Jesus olhar para ele e ficar indignado, porque cada um tinha os seus problemas diante de Jesus. E Jesus então começa a trabalhar isso no coração deles. Começa a levantar, ei, meus irmãos, infelizmente o pecado ele só vai ser descoberto quando levantar a coberta, levantar o pano que está ocultando ele. E sabe qual que a mão de Deus faz para revelar para nós mesmo que está ruim? É praga, doença, é fome, porque por incrível que pareça, meus irmãos, são estas coisas. Tira o exemplo da travessia do povo de Israel do Egito. Vocês vão ver lá que a mão de Deus para poder despertar no coração daquele povo, que aquele povo estava em pecado, né? Ele vai começar a recordar pelo caminho quando eu te fiz andar para saber se tu irias ou não guardar os meus mandamentos. Presta atenção nessa conversa. Para saber se tu irias ou não guardar os meus mandamentos, Deus sabia, mas o povo não sabia. O povo tinha consciência que podia, mas não podia. O povo tinha pecado. Foram 4 gerações, 10 gerações morando no Egito. A influência foi muito grande, muito pecado, que foi levado para o deserto. E basta dizer que a geração que entrou na terra prometida foi a geração que nasceu no deserto. Não foi a geração que veio do Egito. Porque daquela lá só entrou 2. Porque Deus trata do pecado. Deus dá sinais que nós estamos em pecado. E agora ele vai dizendo assim, toda oração que for feita aqui será ouvida se você tiver conhecimento do seu coração. Sabe por que é necessidade de ter conhecimento? É necessário ter conhecimento, meus irmãos, que diz que todo o povo de Israel, conhecendo cada um a chaga do seu coração. Conhecer, meus irmãos, é necessário, porque senão nós não vamos buscar arrependimento. Senão nós não vamos buscar voltar para o Senhor. Nós temos que conhecer, e sabe que infelizmente para conhecer, né? É por isso que o versículo 37, que antecede a oração, vem como uma advertência séria para nós, que o Senhor Deus vai fazendo nós conhecer o nosso coração. Né? É quando nós estamos lá no hospital com a perna pendurada para cima, tudo quebrado, pedindo a Deus, Senhor, me tira do hospital. Primeiro diga a Deus, Senhor, cura o meu coração, porque o meu corpo sofreu as consequências dele. Sofreu as consequências do meu pecado. Isso, meu irmão, talvez eu não achei isso duro, mas não. E glória a Deus por isso. Porque quando Deus trata conosco dessa forma, pode ser duro. Como diz Tiago lá, que no momento da privação parece que não é boa. Mas alegrai-vos. Porque somente essas coisas removem o pecado. Arrependimento. É quando Deus me leva ao arrependimento. Mano, não fica pensando que você se arrepende sozinho, não, hein? Não fique aí pensando que nós vamos nos arrepender sozinhos. Não vamos. Deus tem que nos colocar em situações que nós realmente vamos reconhecer. E Ele mesmo que vai agir para nós reconhecermos. Nós somos tão dependentes, tão pequenos, tão insignificantes, que o Senhor Deus tem que fazer tudo por nós. Tem que nos levar ao arrependimento, tem que nos levar, tem que restaurar, tem que... Além de mais, Ele já teve que nos salvar, tem que fazer isso. Parece criancinha andando na mão dele. E somos mesmo, hein? E portanto, tira essas presunções do coração, nós temos que tirar isso do coração. Nós somos abusados, nós achamos que podemos fazer as coisas, não podemos. E com isso o pecado entra e vai se alojando e vai caminhando, e tem gente caminhando já na igreja um bocado de tempo lá com seus pecados achando que pode ocultar. O pecado pessoal e o pecado da nação trazem consequências para o indivíduo e para toda a nação. Não esqueçam isso. O pecado pessoal é o pecado que eu vou tratar com Deus. Mas tem pecado que toda a nação. Se você olhar, meus irmãos, para as nações hoje em dia, tá? Se você olhar para os nossos países hoje em dia, a própria nação perde a noção da ética. Por quê? Porque esses pecados estão enraizados no coração do homem, com alto índice de corrupção, fazem a coisa certa não quer, porque o pecado está ali. O que o Senhor Deus faz? Quando a humanidade começa a se desviar do caminho, é só pegar a história da humanidade. Na primeira etapa, Deus traz um dilúvio, porque diz lá, e o homem não andava mais na presença de Deus, e disse, meu espírito não agirá mais no meio do homem. A nação, o planeta todo, teve problemas com Deus, e não se iluda, porque Deus tem poder para lidar com a nação toda, com o planeta inteiro. Viu? É isso mesmo, Sodoma e Gomorra, meus irmãos, como uma nação pecaminosa, o pecado bateu no trono de Deus, o Senhor Deus verificou e destruiu Sodoma e Gomorra. É mesmo, meu irmão, Deus trata com nações pecaminosas, Deus trata com povos pecaminosos, tribos pecaminosas. Deus destrói, Deus levanta-se. Porque Deus é contra o pecado. Nunca esqueçamos isso. Deus não é contra o pecado, é contra o pecado enraizado no coração. E o homem teimoso, obstinado ao pecado,
tem que ser despertado disso, tem que acordar, desperta tu que dorme. É o que o texto vem nos ensinar. Desperta, está aí dormindo no pecado, está achando que está indo bem. Aí o Senhor Deus dá uma sacudida, dá um terremoto, dá uma guerra, dá alguma coisa. Aí o povo, oh, Deus me abandonou. Não, quem te fez afastar de Deus, o que fez nos afastar de Deus foi o nosso pecado. Por quê? Porque os meus ouvidos não estão tapados, minhas mãos não estão encolhidas. Mas o que faz separação entre vós e o vosso Deus é o vosso pecado. Nunca esqueçamos isso. Por isso Jesus veio ao mundo para derrubar esse muro de separação. É o nosso pecado pessoal, é o pecado da nação. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos vendo o país afundando porque o pecado está enraizado lá. Aí vem o Senhor Deus e dá uma mexida. O planeta agora estava indo a caminho muito acelerado para a desobediência, para o confronto, para o afronto, para o relato. Tratando Deus como se o Deus fosse uma pessoa comum. Não é por aí não, hein? Não é não. Porque quando nós fomos agora para o terceiro ponto para descobrir algo impressionante que está no texto, nós não devemos esquecer, tá? Que Deus vai ouvir a oração sincera, tá? Oração com arrependimento, viu? Isso mesmo. Oração sincera. Quer que Deus remova a pandemia, quer que Deus cure, quer que Deus faça, Deus quer fazer. Mas a maioria das curas, a maioria das proteção de Deus vem através da graça dele. Porque Deus tem graça, tem misericórdia. Mas, meus irmãos, vamos usufruir da bênção de Deus com o coração arrependido. Vamos, meus irmãos, confessar nossos pecados diante de Deus para ele remover a pandemia. Vamos, meus irmãos, botar o joelho no chão hoje e vou falar, Pai, perdoa o meu pecado. Meu coração está doente. Pai, perdoa o meu pecado diante de ti. Tem muita gente achando que nós estamos vivendo no período da graça, que nem precisa mais pedir perdão por pecado. Cuidado! Muito cuidado com isso. Temos que pedir porque somos pecadores. E é o Senhor Deus mesmo que nos conduz ao arrependimento. Nos conscientizando. Não adianta tentar, meus irmãos, esconder pecado. Deus conhece o coração, ele diz isso aqui no texto. Ouve tu nos céus e da tua habitação perdoa. Age e dá a cada um de acordo com os seus caminhos, já que tu, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Meu irmão, não adianta tentar fazer oração, chorar, sapatear, resmungar diante de Deus, pensando que nós vamos sensibilizar o Senhor. Meus irmãos, Deus não se sensibiliza com lágrimazinha, não. Tira isso do coração. Sabe quando que Deus vai ficar sensibilizado? É quando nós confessar. É quando nós nos arrependemos. Aí ele fica sensibilizado. Uma vez o Senhor Deus disse para Israel assim, eu não vou abençoar vocês, sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Eu não vou. Porque se eu perdoar, se eu fizer para vocês alguma coisa, vocês vão atribuir os vossos ídolos. Ele virou e falou assim, vai lá e pede o ídolo de vocês. Pede para eles aliviar vocês desses problemas que estão caindo sobre a terra de Israel. Que era ele mesmo que tinha mandado. Tá? Aí o povo foi para casa, virou para ele e falou assim, o povo virou antes de sair da presença do Senhor, disse assim para ele, Senhor, só esta vez, mas uma única vez. O Senhor falou, não. Aí saíram para casa triste. Aí chegaram em casa, pegaram os ídolos, pegaram as imagens que eles tinham lá dentro, quebraram aquilo tudo, botaram numa praia, botaram no fogo, acabaram com tudo. Aí diz lá na Bíblia que o Senhor Deus olhou para aquilo lá e se comoveu. Porque se tem uma coisa que vai mover o coração de Deus é arrependimento. Eles não precisaram nem perguntar, mas a segunda vez Deus já foi imediatamente resolver o problema, removeu a praga, removeu aquilo tudo. Sabe por quê? Só tem uma coisa que move o coração de Deus, o nosso arrependimento. Tem muita gente querendo mover o coração de Deus com palavras, com gestos. O único gesto que Deus aceita, meus irmãos, e se comove quando olha para nós, é um coração sincero, que pecou, que se desviou e que está buscando de coração a presença dele. Aí sim, Deus vai remover para permitir esse retorno, para permitir essa comunhão de novo. Sim, meus irmãos, essa é a oração que Deus quer ouvir. E é isso que vai mover o coração de Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Quando ele vê
realmente sinceridade. Quando ele vê realmente que aquele que se humilha diante de Deus, realmente Deus ouve a sua oração. Como Deus gosta, meus irmãos, da humildade. Como Deus gosta, meus irmãos, do arrependimento. Como que o Senhor Deus gosta que nós venhamos a dizer para Ele assim: Senhor, sou um merecedor. Vai lá no Salmo 51, você vai aprender. Senhor, sou um merecedor, sou infeliz. Sou filho de uma geração pecaminosa. Em pecado me gerou minha mãe. Eu sou fruto disso, o pecado está aqui no meu coração. Senhor, restaura minha vida e purifica-me. Aí sim você vai ver Deus agir. Vai. Que tem uma coisa que mexe com a mão de Deus a nosso favor. É um coração contrito, um coração arrependido. É um povo de contrito. Eu sou Deus que habita no meio dos céus, mas também habito no meio de um povo de coração contrito. Sou Deus Todo-Poderoso, mas sou Jesus Cristo que viveu no meio de vocês. E todo aquele que tiver o coração contrito, eu estarei ali no meio dele. Eu estarei ali caminhando com ele. Porque Deus gosta de sinceridade, de humildade, da verdade. As consequências serão removidas. Não existe problema para Deus. O problema é a palavra inventada pelo homem, nem está na Bíblia. Deus não tem problema para ele. Porventura há coisa maravilhosa demais para mim? Não há. Agindo eu, quem impedirá? Mas acontece, meus irmãos, que nós precisamos focar na causa correta. Buscar a causa correta. Buscar em nossos corações as verdadeiras causas que têm causado essas tragédias na vida de cada um de nós e na vida da nação. Sim, meus irmãos, nós temos que aprender coisas preciosas com o nosso Deus, aquele que se humilha diante de Deus. E nós temos aí a última parte, aquilo que é do versículo 40. Reconhecimento do pecado traz temor e tremor. Meus irmãos, infelizmente o homem está perdendo o temor e também está perdendo o tremor. A Bíblia recomenda que tenha as duas coisas. É muito claro. Paulo vai falar muito disso no Novo Testamento, em Filipenses, vai colocar e falar lá no Novo Testamento. Tremor, temor, reverência e tremor. Tremer na base. Treme na base. Porque você está diante do Deus Todo-Poderoso, não está diante de um qualquer. Hein? Vocês querem ver lá em Êxodo 20, 19, o que aconteceu? A humanidade perdeu essa noção. Os indivíduos estão perdendo essa noção. Êxodo 20, 19 diz assim: disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Os irmãos já notaram que a consciência de pecado foi tão profunda que quando o Santo dos Santos chegou perto dele, de Israel, no Monte Sinai, o monte pegou fogo, a terra tremeu, trevas caíram sobre o monte, e Deus só permitiu um homem subir na sua presença, que era Moisés. Determinou restrições ao redor do monte, que nem um animal poderia se aproximar. Se o ser humano aproximasse deles, o levita tinha que eliminá-lo imediatamente, tinha que mandar uma flecha nele antes que ele passasse daquele círculo, porque naquele momento Deus estava ali. E sabe o que está acontecendo com a humanidade? Perdeu a noção desse Deus. Perdeu a noção da grandiosidade desse Deus. Estão tratando Deus, meus irmãos, com irreverência. Tem pessoas chamando Deus o cara lá de cima. O que é isso? E depois estão achando que o que está acontecendo é o quê? A humanidade perdeu totalmente a noção de quem é Deus. E o Senhor Deus, de vez em quando, faz a questão de dizer quem Ele é. Sim, é um tsunami que leva 250 mil numa pancada só. Furacão, terremoto. Deus vai ler: eu estou aqui, eu sou o Senhor teu Deus. Falou para a igreja de Israel, fala para o Senhor, fala para nós. Meus irmãos, ele não é um homem qualquer, não é um homem, não. Não é um como nós. Nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Falta reverência. Falta, meus irmãos, as pessoas tratá-lo com humildade, reconhecimento. E a humanidade está caminhando a passos largos para essa irreverência. Sim, meus irmãos, esse dia eu estava vendo gritarias de que Jesus Cristo é homossexual. Outros fazendo no carnaval, do diabo puxando Jesus Cristo lá. Estão pensando o quê? Estão lidando com quem? Com alguém que não tem poder? Estão mexendo com a pessoa errada. Povo de Deus, desperta, tu que dormes.
Olhe para o teu coração imediatamente. Porque a mão de Deus será severa contra o homem que não se arrepende, que não reconhece seu pecado. As nações têm demonstrado, meus irmãos, muita falta de respeito. Sim, meus irmãos. Países inteiros estão demonstrando falta de respeito. Eu já falei aqui, vou repetir. Quando perguntaram para a filha de Billy Graham o que estava acontecendo nas escolas nos Estados Unidos, ela disse: nós tiramos Jesus Cristo das escolas, tiramos Deus das escolas, a porta ficou aberta para o diabo. E agora está lá, a gente matando e destruindo tudo. Sabem por quê, meus irmãos? O pecado do coração do homem, o homem não desperta para o pecado, se tornou irreverente. Sim, meus irmãos. Porque o versículo 40 diz assim: para que te temam todos os dias que viverem na terra, desde que deste a nossos pais. Para temer a Deus. Sabe por que vem pecado? Por que vem? Aliás, sabe por que vem a fome? Quando houver fome na terra, peste, quando houver testamento, ferrugem, gafanhoto, larva, quando seu inimigo te cercar em qualquer uma das cidades que houver, sabe quando dizer? Para você aprender a temer a Deus. É para nós aprendermos a remover o nosso pecado e reconhecer a grandiosidade do nosso Deus. O nosso Deus é tão grande, tão glorioso, tão poderoso, que pandemia para ele não existe. Isso não é problema para o Senhor nosso Deus. O problema que o Senhor Deus está olhando no homem é outro. É um coração empedernido, é um coração duro servir, de dura cerviz. É um coração que realmente não quer Deus, quer excluí-lo. Mas preste bem atenção, o pecado vai dar, as consequências dele vão despertar no coração do homem que de fato ele está caminhando e que o pecado tem gosto amargo. Deus bota realmente, meus irmãos, o amargo na experiência do homem. Nunca devemos esquecer disso. As nações têm feito, as pessoas estão dizendo, o cara lá de cima, cuidado. Cuidado. Por que será que veio a pandemia? Acho que ela veio porque, sem nenhuma razão. Aconteceu por acontecer? Não é assim. Porque senão Deus seria injusto. Isso mesmo. E se existe uma coisa que Deus não é, é injusto. O Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele não é injusto. Ele é o Deus da justiça. Por isso, meu irmão, cuidado como está tratando o Senhor nosso Deus. Com desprezo, com desleixo, com negligência. Olha para o culto, olha para a tua igreja, vê como é que você se comporta com ela. Você que já professou a fé está tratando Deus como se ele não existisse. Você que já professou a fé está achando que a igreja não tem valor nenhum diante do Senhor Jesus Cristo. Cuidado, porque ele é o Senhor da igreja. É o cabeça da igreja. Perseguir a igreja, desprezar a igreja, menosprezar o trabalho na igreja é desprezar o Senhor Jesus. Lembra da frase que ele falou para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo não entendeu nada, eu estou perseguindo a igreja. Como é que agora eu ouço essa voz? Porque Jesus estava dizendo assim: eu e a igreja. Jesus se identificou com a igreja. Perseguir a igreja, desprezar a igreja, menosprezar a igreja é me desprezar. Cuidado com o pecado, ele pode ter gosto amargo, muito amargo, terrível de ser aceito. Deus não aceita pecado. Vamos orar pelas consequências. Hoje é dia. Vamos purificar o nosso coração. Vamos nos apresentar diante do nosso Deus com o coração para ele cuidar dele. Se tivermos pecado, se tivermos coisas, qualquer conversa, não adianta esconder. Não adianta esconder. Eu conheço o coração do homem, esquadrinho o coração do homem. O coração do homem é corrupto, mas tanta coisa lá em Jeremias 17:9. Você vai encontrar isso. Eu conheço o coração do homem. Quem não conhecerá eu? Eu, o Senhor, conheço. E aqui Salomão está dizendo que tu conheces o coração do homem, porque tu, só tu, é realmente conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Quer saber esse Deus que estão sendo desprezados? Quer saber quem é ele? Dá uma olhadinha em Isaías 40. Isso, vai lá, Isaías 40, você vai ouvir coisas maravilhosas do versículo 13 até o final do capítulo. Você vai ver quem é esse Deus que estão zombando, estão brincando. O pecado zomba de Deus, o pecado brinca com Deus. Cuidado. Não é o caminho. Vamos encerrar. Vamos encerrar com o 2 Crônicas. Segundo livro das Crônicas, tá? Que eu ouvi essa semana para essa grande comoção nacional, para Deus remover a pandemia do mundo, remover do nosso país, do mundo. 2 Crônicas 7:14, lá diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar
e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os irmãos já notaram que nós estamos muito focados na primeira parte? Se o meu povo que se chama pelo nome me buscar. O povo quer buscar Deus para remover a Deus. Mas preste atenção como é que Deus condicionou essa busca. Preste atenção. Esse texto vai fechar o assunto aqui. Fecha tudo que Salomão diz lá. Presta bem atenção. Ele diz aqui bem claro, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o povo dele, a igreja dele, se humilhar. Não é chegar lá, hein? Senhor, tira a pandemia. Ei, se humilhar diante de mim. Se humilhar e orar. Não é só humilhar não, tem que tomar atitude, tem que buscar. E me buscar. E se converter. Converter é fazer isso. Está indo para lá, converte e volta. Volta para os caminhos dele. Se converter dos seus maus caminhos, quer dizer, está indo pelo caminho errado, faz a volta. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Coisa bonita, né? Podemos contar com ele. Devemos contar com ele. Mas devemos, essencialmente, nos purificar. Porque Deus não vai fazer acordo conosco, não vai agir a nosso favor, se o pecado não for confessado humildemente diante dele, para que ele restaure a nossa terra. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça cada vez mais nesta busca santa diante dele. Muito bem, meus irmãos, nós temos aqui alguns agradecimentos a Deus pelo aniversário, né? Nós temos o aniversário do Johnny Ismanioto. Fez aniversário ontem. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, Johnny. Cada vez mais. Ele é o esposo da Emilian, que é filha do Gilberto e da Mid, membros da igreja. E ele fez aniversário. Deus deu mais um ano de vida para ele. E que ele continue na caminhada dele, debaixo dos olhares de Deus, debaixo do cuidado do Senhor Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. E também temos uma oração de conforto. Que o Senhor Deus venha confortar a família de Eduardo, marido da minha filha, meu genro. Que o tio e a tia faleceram. A tia faleceu ontem e anteontem o tio. Então, meus irmãos, vamos orar para Deus confortar a família, os pais do Eduardo, o Eduardo, a Jaque, esta família que precisa nesse instante da intercessão do povo de Deus, para que o Espírito Santo conforte seus corações. E também, meus irmãos, temos um pedido de oração para o irmão do Rony. O povo da igreja conhece o Rony, irmão em Cristo, presta bem atenção numa coisa. Ele diz aqui que o Geraldo, irmão dele, que já veio aqui uma vez, o Geraldo está com Covid e está no hospital. Então nós vamos pedir a oração de Deus, para Deus estender a sua graça, a sua misericórdia, confessando assim os nossos pecados diante do nosso Deus e fazer esse clamor sincero diante dele, para Deus restaurar a saúde do Geraldo. Esses têm sido os pedidos que nós temos hoje diante do altar do Senhor e que nós devemos de consagrar nossas vidas para interceder a favor destas pessoas. Vamos encerrar, meus irmãos, nesse momento de culto, esse momento de estudo da palavra de Deus, de advertência, de exortação, de orientação, para o nosso coração realmente ser consciente de que Deus é bom, misericordioso, gracioso, quer sarar a terra. Mas antes disso, Ele quer sarar o coração. Oremos então, meus irmãos, ao nosso Deus nesse instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós, diante da Tua Santa Presença, Pai, nós te agradecemos por esse momento de estudo da Tua Palavra, que vem de encontro às nossas necessidades.
Muitas vezes, Pai, nós nos envolvemos em pecado, em coisas, ó Deus, que não agradam a Ti, e nos desviamos, ó Deus, porque ficamos adormecidos, ó Deus, fomos anestesiados por ele, e nós, ó Deus, clamamos a Ti que Tu venha nos despertar para nos trazer de volta. Nós Te louvamos, ó Deus, que Tu tens cuidado de nós. Muito obrigado, Pai, por tanto cuidado que Tu tens tido pela vida do Teu povo. Clamamos, ó Deus, que Tu não venha despertar em nós esse interesse, esse amor, ó Deus, que devemos de ter diante da Tua santa presença. Desperta em nós, ó Deus, a sensibilidade de confessar o nosso pecado, nos humilharmos diante de Ti, buscar-Te em oração, curar o nosso coração, ó Deus. Nós Te pedimos, ó Deus, que Tu venha nos fortalecer nesse sentido, através da Tua palavra, para que assim, ó Deus, as nossas orações cheguem no Teu trono de graça como um aroma suave, que agrada, Senhor Deus, a Tua presença, as nossas petições. Pai eterno, muito obrigado por esta manhã. E clamamos, Senhor Deus, ajuda-nos a confessar nossos pecados. E que Tu, através de Tua graça e misericórdia, venha sarar a terra. Venha nos libertar desses males. Esse é o nosso pedido diante de Ti, Pai. Ajuda-nos a conscientizarmos, a conhecer o nosso pecado. E que nós possamos tomar o caminho. Confessar o nosso pecado, porque Tu és fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade e nos purificar de todo mal. Pai eterno, muito obrigado por este momento que tivemos contigo nessa manhã. Perdoa-nos, fortaleça-nos em Cristo. É o nosso pedido diante de Ti, ó Pai. No nome glorioso do Teu Filho amado. Amém, Pai.
até a noite, se o Senhor Deus nos permitir.